Oi, pessoal. Hoje eu gostaria de falar a respeito do senhor R.R. Soares. Vocês que me acompanham aqui pelo meu canal do YouTube sabem muito bem que eu estou produzindo uma coletânea de vídeos para falar a respeito dos pastores mais ricos de todo o Brasil. Eu já tratei de falar a respeito, portanto, do senhor Edir Macedo, do Valdemiro Santiago, do Silas Malafaia, e agora chegou a vez de falar do quarto pastor mais rico do país, chamado Romildo Ribeiro Soares. Romildo Ribeiro Soares é um homem muito inteligente. Ele é, além de pastor, televangelista, empresário, advogado, escritor, cantor, compositor brasileiro e também fundador e líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. Com certeza você já deve ter ouvido falar dele. Ele é um homem muito ativo, tanto na televisão quanto pelas redes sociais. Ele tem um carisma que é único, ele consegue conduzir a massa, né? E já está ativo aí há várias décadas aqui no Brasil, dentro dessa chamada indústria gospel. Hoje eu quero falar a respeito dele. Nessa sequência de materiais que eu trouxe para mostrar para vocês aqui neste vídeo, primeiramente eu gostaria de falar a respeito da biografia do R.R. Soares. Em segundo lugar, eu gostaria de falar um pouco a respeito da sua empresa chamada Igreja Internacional da Graça de Deus. E em seguida eu quero falar a respeito das matérias referentes a esse homem, já que ele também é muito polêmico. Bom, a primeira informação que eu posso passar para vocês é a seguinte: de todos esses pastores dos quais eu já falei a respeito aqui no canal, R.R. Soares é talvez o menos polêmico. Eu não sei o porquê, ele é o menos polêmico. Mas claro, há algumas polêmicas aí, né, em relação a ele, e eu vou tratar de falar a respeito delas aqui no vídeo de hoje. Pois muito bem, é triste você ver um homem com todo esse talento, com toda essa inteligência, utilizando, né, todo esse seu dom para o mal, distorcendo a palavra de Cristo, né, que deveria servir para fortalecer a nossa fé e não aí as nossas vontades carnais e mundanas. Eu acredito que este crime seja o pior de todos, você assassinar almas. Eu acredito que para todos os outros crimes exista perdão, mas para este crime aqui é um crime que leva a pessoa à morte direta, né? Esse tipo de crime é o assassinato de almas. Quantas almas esse homem já assassinou, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, durante todas essas décadas. É um fenômeno. Com certeza trata-se de um fenômeno. Mas, sem enrolar demais esse vídeo, vamos partir para a biografia do senhor Romildo Ribeiro Soares. Eu vou utilizar aqui como fonte de informação o site Wikipedia. Eu sei muito bem que o Wikipedia não é lá um site muito confiável, mas quando se trata de biografia, eu acho que é um site, né, que possui informações muito pertinentes, assim como eu já falei em outros vídeos falando a respeito também dos outros pastores, como o Malafaia, o Valdemiro, né, o Edir Macedo. Portanto, caso eu cometa algum engano, eu peço que vocês me corrijam aí. Bom, vamos lá. Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como Missionário R.R. Soares, Muniz Freire, 6 de dezembro de 1947, é um pastor neopentecostal, televangelista, empresário, advogado, escritor, cantor e compositor brasileiro, fundador e líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, a IIGD. Também fundou o Ministério Cruzada do Caminho Eterno, juntamente com seu cunhado Edir Macedo, que era então seu assistente. É o apresentador do programa brasileiro de maior extensão global, o Show da Fé, chegando a 193 países. Tem sob seu controle mais de 3.000 templos espalhados no Brasil e no mundo. É proprietário de vários veículos de comunicação, incluindo rede de televisão e rádio, site, TV por assinatura, gravadora e editora. Segundo a revista econômica Forbes, é o quarto pastor mais rico do Brasil, sendo superado apenas pelo Edir Macedo, Valdemiro Santiago e Silas Malafaia, respectivamente. Biografia. Nascido no interior do estado do Espírito Santo, seu pai era um pedreiro e batista e a mãe uma dona de casa católica, apesar de seu avô ter sido fundador da primeira igreja batista da região. Foi aos 6 anos de idade que diz ter tido uma revelação ao participar de um culto na igreja presbiteriana.
Em 64, aos 16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro para a casa de um tio chamado Aderbal, em São Gonçalo. No Rio de Janeiro trabalhou como vendedor de roupas. Soares diz ter sido sapateiro, engraxate e operador de cinema. Em 68, aos 20 anos, integrou a Igreja Pentecostal Nova Vida do pastor canadense bispo Robert McAllister. Romildo ganhou uma bolsa para estudar medicina na Universidade Russa da Amizade dos Povos em Moscou, mas acabou rejeitando o convite. Soares foi consagrado pastor pelo missionário Cecílio Carvalho da Igreja da Casa da Benção em 1975, onde participou de pregações. Bacharelou-se em Direito pela Universidade Gama Filho. Na Igreja Pentecostal Nova Vida, em 68, no grupo de mocidade, Soares conheceu os irmãos Samuel e Fidélis Coutinho, além de Roberto Augusto Lopes e Edir Macedo, com quem juntos criaram em 1975 o Ministério Cruzada para o Caminho Eterno. Vocês se lembram bem que o Edir Macedo ele criou aí, né, juntamente com o seu cunhado, a Universal em 1977. Então prestem bem atenção nas datas. O Soares ele criou juntamente com Edir Macedo, né, e outros camaradas aí, o Ministério Cruzado para o Caminho Eterno 2 anos antes, né? Criou em 1975 esse ministério aí, 2 anos antes de ter surgido a Igreja Universal. Então, olha só, veja só a informação a seguir. Em 1977, confirmando aquilo que eu havia dito, né? Edir Macedo, Lopes e Soares deixaram então a igreja para fundar a Igreja Universal do Reino de Deus, quando em 3 de novembro de 1978, Soares passou a pregar pela televisão apresentando o Despertar da Fé, programa da IURD, apresentado na extinta TV Tupi. Depois de alguns desentendimentos, Soares deixou a IURD em 7 de junho de 1980, quando então funda em 9 de junho de 1980 a Igreja Internacional da Graça de Deus. Muito pouco tempo depois, 2 dias, gente, depois que ele saiu da Igreja Universal, 2 dias depois, ele criou a sua própria empresa, né? A Igreja Internacional da Graça de Deus. Foi mais ou menos a mesma história, né? Envolvendo o senhor Valdemiro Santiago, não é isso? Pouco tempo depois que ele saiu da Universal, criou a sua própria empresa. Poucos dias depois. Seu primeiro templo situava-se na rua Alfredo Dolabella Portela, 39, Centro, Rio de Janeiro, uma sede provisória sendo transferida em 20 de agosto do mesmo ano para a rua Lauro Neiva, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em 1990, o templo principal muda-se para o estado de São Paulo, porém a sede no Rio de Janeiro permanece como base administrativa. Em 1986 e 1990, candidatou-se a deputado federal, mas sem sucesso. Em junho de 2021, foi entubado devido a complicações relacionadas à Covid-19. Eu vou falar a respeito disso também. Eu trouxe uma matéria a respeito desse assunto que eu vou mostrar para vocês. Cruzada do Caminho Eterno e rompimento com Edir Macedo. Soares conheceu Edir Macedo em 1968 na Igreja Pentecostal Nova Vida e casou-se com a irmã dele, Maria Madalena Bezerra. Em 1975, é ordenado pastor na Igreja Casa da Benção pelo missionário Cecílio Carvalho Fernandes e cria no mesmo ano a Igreja Cruzada do Caminho Eterno como pastor Samuel Coutinho e Fidélis Coutinho, tendo seu cunhado Edir Macedo como tesoureiro da igreja. Em 1977, em desentendimentos com os irmãos Coutinho, deixa a cruzada e funda em 9 de julho de 1977, por iniciativa de seu cunhado Edir Macedo, e com este, a Igreja Universal do Reino de Deus, cuja primeira igreja funcionara numa sala de uma antiga funerária no endereço Avenida Suburbana 7258, Abolição, Rio de Janeiro. Em 18 de fevereiro de 1978, realiza a cerimônia de ordenação de Edir Macedo, seu cunhado, a pastor. Nessa época, Soares era o líder da igreja e Edir, seu vice. Edir queria expandir o ministério para os Estados Unidos, já Soares queria expandir inicialmente no Brasil. Macedo ministrava libertação e prosperidade, enquanto Soares ministrava cura e evangelização. Além disso, R.R. Soares viajava e fazia missões em vários lugares, além de contratar pastores de outras denominações de orientação pentecostal. Assim, em uma dessas missões, Edir toma a liderança e muda todo o sistema da Igreja Universal do Reino de Deus. Com esses desentendimentos, em 7 de junho de 1980, Soares e Edir montaram um sistema de votação com presbitério com 15 pastores. Quem perdesse, renunciaria à liderança. Edir venceu com 12 votos contra 3 de Soares. R.R. Soares então se desliga da IURD e inaugura um dia depois, em 9 de junho de 1980, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Até hoje eles pouco se falam. Criação da Igreja Internacional da Graça de Deus. Após deixar a IURD, a Universal, Soares criou um outro ministério, a Igreja Internacional da Graça de Deus, em 9 de junho de 1980, em templo provisório localizado no início da rua Alfredo Dolabella Portela, 39, Centro, Rio de Janeiro, sendo transferido em 20 de agosto do mesmo ano para a rua Lauro Neiva, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No início de 1990, a sede principal da igreja é transferida para o estado de São Paulo, sendo que a sede administrativa permanece no Rio, no bairro do Piedade,
da Piedade e posteriormente foi transferida para Taquara, zona oeste da cidade. No início, a Igreja Internacional teve dificuldades financeiras para continuar funcionando, mas depois de um determinado tempo começou a crescer e atualmente tem mais de 6.000 templos pelo mundo, atuando em 193 países, sendo a grande maioria por meio de canais de mídias alternativas. A Igreja Internacional é reconhecida por sua presença maciça nos meios de comunicação. Além de uma emissora, a Rede Internacional de Televisão, a RIT, uma operadora de televisão por assinatura, a Nossa TV e diversas emissoras que compõem a nossa rádio. O grupo é formado por uma gravadora, uma editora, produtora de filmes e um sistema de televisão por assinatura. Hoje a Igreja Internacional é considerada a segunda maior igreja neopentecostal do Brasil, atrás somente da Igreja Universal. Programa televisivo. Quando criança, durante uma visita a uma cidade vizinha, ele viu pela primeira vez um aparelho de TV na vitrine de uma loja. Ao perceber que uma multidão estava parada em frente ao estabelecimento, completamente fascinada pelo que via através daquela tela, ele fez uma oração. Abre aspas. Ninguém está usando esta nova invenção para falar do Senhor, meu Deus. Dê-me os meios e a oportunidade e eu estarei naquela tela falando do seu amor, fecha aspas. Em 3 de novembro de 1978, por meio de seu programa O Despertar da Fé, por meio de um horário comprado na extinta TV Tupi, R.R. Soares iniciou um dos maiores núcleos de televangelismo da televisão brasileira. Após desligar da IURD em junho de 1980, R.R. Soares passa a comprar horários em diversas emissoras para o programa Igreja da Graça em seu lar. Aproveitando a situação, Soares passa a produzir o programa Show da Fé, que tem um alcance global de mais de 150 países por meio do YouTube e de outras mídias. Soares também aluga algumas faixas do horário nobre da Rede Bandeirantes e na Rede TV, além de ter a sua própria rede de televisão, a RIT TV, RIT-TV. Tornou-se o campeão de aparições na televisão ao ter um total de 100 horas por semana de programação nessas emissoras. Em maio de 2006, lançou um sistema de TV por assinatura, a Nossa TV, que está sendo sucesso em vendas. No dia 11 de setembro de 2017, o pastor faz a estreia do Fala Amigo Noturno, marca registrada do programa que já é exibido na hora do almoço, das 12 horas às 13 horas. O programa vai ao ar na RIT e na internet, das 20 horas às 22 horas e meia, e é transmitido simultaneamente na Rede TV, das 20 horas e meia às 9 horas e meia, e na Band. Foi apresentado até dezembro de 2021, onde foi substituído pelo Faustão na Band. O pastor mostrou entusiasmo com um novo projeto. Eu quero dar tudo de mim. Chega de má notícia, Brasil. Agora chega a boa notícia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ser um verdadeiro explodir da graça de Deus em nome de Jesus. Pode ter certeza que será bom, conclui o missionário. Aí mostra aqui a lista das empresas dele, né? Empresas que são da Fundação Internacional de Comunicação, dirigidas por R.R. Soares. Graça Editorial, fundada em 1983. Graça Music, uma gravadora gospel adquirida em 1999. Graça Filmes, lançada em 2010, distribuidora e produtora de longas. Rede Internacional de Televisão, a RIT, né? Nossa Rádio, Nossa TV, TV por assinatura. Revista Graça Show da Fé. Jornal Show da Fé. Shopping do Povo e o STB, Superior Technologies in Broadcasting. Ele também é cantor e compositor, assim como eu falei, né? Além de pregador, Soares é cantor e compositor, lançou diversos álbuns com músicas de sua autoria. A música escrita pelo Dedo de Deus, sucesso gospel do cantor Thales Roberto, é também de sua composição. Suas músicas já foram interpretadas por diversos grupos e cantores da música gospel, como Trazendo a Arca, Ludmila Feber, André Valadão e Matos Nascimento. Todas essas pessoas aqui são filhas do diabo, tá? Todos esses grupos, essas pessoas são filhas do diabo e eu pretendo trazer vários vídeos para falar a respeito delas aqui no meu canal do YouTube. Eu vou falar de cada uma, tá? Até o momento que for possível falar a respeito delas, eu vou tentar fazer esse trabalho aí. Em setembro de 2013 foi lançado seu nono álbum, intitulado A Volta da Vitória. Em 2020 foi lançado seu 10º álbum, intitulado Em O Nome de Jesus pela Graça Music. Controvérsias. Informações falsas relacionadas à Covid-19. Em abril de 2020, R.R. Soares anunciou durante um de seus programas televisivos que uma água consagrada por ele tinha o poder de curar a Covid-19. No programa foi apresentado um contador e relatos de pessoas que supostamente se curaram da doença devido à água consagrada. O Ministério Público Federal afirmou que iria abrir uma investigação sobre o caso e iria pedir que a igreja retirasse de seus canais os vídeos relacionados ao falso tratamento, além de poder acusá-lo de charlatanismo e estelionato. Até aquele momento não existia nenhum tratamento cientificamente comprovado contra a Covid-19. Não precisaria acusá-lo de estelionato por conta desta prática aqui em específico, já que ele é um estelionatário da fé. Se esse país tivesse uma justiça decente, já teria feito alguma coisa contra esse cara há muito tempo, tá? E não por conta aí de uma água consagrada, no qual ele nem sequer fez questão de vender, ele apenas estava falando que a água era consagrada por ele e que tinha aí fins milagrosos, né?
a grande mídia começou a inventar um monte de informações falando que ele estava aí vendendo essa água. Mentira, ele não estava vendendo, ele estava falando que a água era consagrada por ele. Claro que isso aí se trata de charlatanismo, né, de curandeirismo e estelionato, né? Até porque o próprio R.R. Soares é sim um estelionatário, um vagabundo, né? Um cão guloso, salteador, ladrão da fé. Mas se nós tivéssemos uma justiça decente, esse cara já estaria preso há muito tempo. Pois muito bem. Aí tem aqui os livros que ele lançou e sua discografia. Além também de seu projeto chamado Minhas Canções. Vamos ler aqui seus livros. Como Tomar Posse da Bênção, de 2009. Bênçãos da Primavera, Bênçãos do Verão, Bênçãos do Outono, Bênçãos do Inverno. O cara é tão cão guloso, né, que lançou aí livro para cada estação do ano. Ele é espertinho mesmo. Ruth, a decisão acertada. 3 histórias, um destino. 180 esboços para pregadores. Não desperdice seu poder na oração. Bíblia Sagrada, com 1880 comentários do missionário R.R. Soares. Aí vem a sua discografia. Cânticos da Fé, 2003. Hinos Clássicos como Missionário, 2003. Acende uma Luz, 2004. Né? E daí, de 2004 a 2007, ele lança Grandes Louvores. Né? O volume 4 ao 8. Em 2013 ele lança A Volta da Vitória. Em 2020 ele lança Em O Nome de Jesus. Seu projeto Minhas Canções tem aí Minhas Canções na Voz dos Melhores, volume 1. Minha Canção na Voz dos Melhores, volume 2. Minha Canção na Voz dos Melhores, volume 3. E Minha Canções na Voz dos Melhores, volume 4. 2005, 2006, 2008 e 2011, respectivamente. Essa daí então foi uma informação que eu trouxe a respeito do senhor R.R. Soares. Agora eu gostaria de falar a respeito de sua empresa, né? A Igreja Internacional da Graça de Deus. Também conhecido como Igreja da Graça, é uma igreja evangélica de denominação neopentecostal, fundada em 9 de junho de 1980 por Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como missionário R.R. Soares, na cidade do Rio de Janeiro, estado homônimo. Presente em outros países além do Brasil, possui mais de 5.000 templos em seu total. Sua sede se encontra em São Paulo. Sua nova sede já está sendo construída e terá capacidade para 10.000 pessoas. Ainda terá um grande prédio para estacionamento, vários estacionamentos para ônibus e micro-ônibus, espaço para grandes festas e casamentos e será denominado Templo das Nações. História. A decisão de Romildo Ribeiro Soares em se tornar um pastor evangélico se deu em 1968, após R.R. Soares ler o livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, né, da Graça Editorial. Foi através dessa leitura que se despertou para o ministério evangelístico. No mesmo ano conheceu Edir Macedo, que mais tarde veio se tornar seu cunhado, na Igreja Pentecostal de Nova Vida. Em 1975, é ordenado pastor pelo missionário Cecílio Carvalho Fernandes da Igreja Casa da Bênção. No mesmo ano, juntamente com o irmão Samuel Fidelis Coutinho, funda o Ministério Cruzado para o Caminho Eterno, a Igreja Cruzada do Caminho Eterno. Pouco tempo depois, em companhia e por iniciativa de Edir Macedo, seu cunhado, funda a Igreja Universal do Reino de Deus em 9 de julho de 1977. Permaneceu da Igreja Universal até 7 de junho de 1980, quando no início conduziu a liderança da igreja, que depois passou para Edir Macedo. Desentendimentos teológicos determinaram sua saída. Então, em 7 de junho de 1980, um pleito de 15 pastores foi organizado para decidir quem assumiria a liderança. Foram 3 votos a favor de R.R. Soares e 12 contra. R.R. Soares decidiu então fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus. Um dia depois, em 9 de junho de 1980, Rua Alfredo Dolabella Portela, 39, sendo do Rio de Janeiro, no qual foi aberto o primeiro templo da denominação. Uma sede temporária, transferida em 20 de agosto no mesmo ano para a Rua Lauro Neiva, no município de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Com o crescimento do ministério, a igreja se expandiu, abrindo templos em todo o Brasil. Expansão internacional. A Igreja Internacional da Graça de Deus iniciou seu ministério internacional no final de 2003 nos Estados Unidos, em uma pequena sala de hotel em Deerfield Beach, no estado da Flórida. Em 2005, um templo foi adquirido e nos anos seguintes outros templos foram aí inaugurados. Presente atualmente em outros países, maioria através do programa Show da Fé, possui mais de 1.500 templos fora do Brasil, na América do Sul, fora do Brasil. Possui mais de 1.500 templos fora do Brasil. Na América do Sul, a IIGD está presente na Argentina, Peru, Uruguai, Paraguai e Chile. No velho continente, a igreja começou sua atuação em Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Na América do Norte, além dos Estados Unidos, também se encontra no México. Na Ásia, a igreja se instalou no Japão e posteriormente na Índia. Mais recentemente, no continente africano, houve a última implantação da igreja na África do Sul. Vamos ler aqui um pouco a respeito da doutrina, né? Quais são as doutrinas, aliás, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu gostaria de ler a respeito disso daqui. Para mim, essa é a informação mais importante. As doutrinas da Igreja Internacional da Graça de Deus incluem alguns princípios fundamentais das igrejas evangélicas, sendo em parte semelhantes às confissões evangélicas, em particular as
da linha pentecostal. Crê-se fundamentalmente na existência de um só Deus que se manifesta ao mesmo tempo na Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Na segunda vinda de Cristo, muito engraçado, né? Porque Jesus Cristo já veio e está vivo e entre nós. As pessoas não estão esperando pela segunda vinda, mas sim por uma terceira. Mas por que estão esperando por uma terceira se ele já está vivo entre nós? É muito engraçado. No arrebatamento de quem? Se ele já veio buscar a sua igreja. Ele já veio buscar a sua igreja. Ele já nos salvou. Você quer um sacrifício maior do que aquele na cruz? Na salvação pela fé em Cristo, ele já nos salvou pela fé. Sim, ele já nos salvou. Na existência do céu, vida eterna, e do inferno, segunda morte. Olha, inferno é sepultura. O céu existe? Sim. Mas o inferno nada mais é do que sepultura. E vocês, líderes religiosos, vão para lá. Tá bom? É na salvação pela fé, sim. Na Bíblia como escritura infalível, escrita por homens inspirados por Deus. Sim, ele está correto nisso aqui. Na igreja como corpo do qual Cristo é a cabeça. Sim, é verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Só que igreja somos nós e não templos de pedra. Né? No batismo nas águas por imersão, errado. Não existe batismo nas águas, mas o batismo hoje é pela fé, é pelo arrependimento, é pela confissão interna que traz aí o arrependimento. No batismo pelo Espírito Santo, assim como eu falei. Mas por que eles falam também no batismo pelas águas? É muito simples. Eles ganham dinheiro fazendo isso. Para você participar do batismo nas águas, existe um curso antes. Né? Eles escolhem ali um pastor para liderar esse curso. E depois que a pessoa é batizada e supostamente torna-se uma nova criatura, recebe um certificado. Então eles ganham com isso. E eles falam em batismo pelo Espírito Santo, mas como é que se dá isso daqui, do tal do batismo pelo Espírito Santo? É seguindo suas liturgias? Nada disso existe. Tudo isso é obra da lei. Nós somos filhos da graça de Cristo. E o batismo pelo Espírito Santo é no arrependimento. Esse arrependimento, ele é evidenciado através do amor ao próximo. Né? Na mudança da pessoa, da água para o vinho. E não numa mudança, né, de suas vestes. É muito engraçado como é que as religiões se comportam. Você fala que a pessoa se torna uma nova criatura quando para de falar palavrão, quando troca suas vestes, né, de roupas esportivas para roupas aí, formais, como ternos e gravatas. Mas nada disso representa aí o batismo pelo Espírito Santo. Isso aí é só uma capa. Né? São sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Não mudaram de verdade, porque se tivessem mudado, não estariam aí colocando homens num pedestal. Na Santa Ceia, olha, a Santa Ceia existiu, mas ela nada mais é do que uma representação da comunhão com os irmãos. Hoje nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos. E como é que você faz isso? É não fechando a cara para os outros de uma forma aleatória, né? Tomando antipatia dos outros por qualquer coisa, né? Sendo bacana, sendo gentil com seus vizinhos, com seus amigos, com seus colegas, com seus colegas de profissão. É muito engraçado, né? Porque a gente vê isso daqui, mas, por exemplo, a tal da Santa Ceia que eles aplicam nas igrejas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com comunhão com os irmãos. Até porque lá dentro há hierarquias, né? Que tal de Santa Ceia é essa se existe hierarquia? Só os bonzões podem ficar nas primeiras cadeiras ali na sinagoga do Satanás. Na libertação de pessoas oprimidas por espíritos malignos, ora, mas tudo que vocês praticam fazem parte de liturgias satânicas? São, sim, malignos. Vocês são o próprio espírito maligno, o espírito que o próprio Jesus Cristo condenou. Jesus Cristo, por exemplo, não andou em meio aos religiosos, andou em meio aos escarnecedores. Vocês fazem parte do espírito maligno, sabe por quê? Porque vocês são assassinos da fé, vocês são ladrões da fé, assassinos de almas. Vocês são aqueles que cultuam os espíritos malignos. Vocês que se fingem, né? Eu não digo que vocês não fazem capaz de perceber. Vocês não fazem questão de perceber. Eu digo que vocês próprios cultuam o espírito maligno e sabem disso. Na devolução do dízimo e ofertas alçadas, devolução de dízimo? Ora, mas dízimo era alimento. Ele não se aplica para hoje. Né? Por que vocês cobram o dízimo? É muito simples. Porque vocês vivem dele. E devolver dízimo. Ora, se o Deus, que é dono de todo o mundo, por que é que ele vai precisar do meu dinheiro? Se ele próprio diz que você vai ganhar o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Não faz sentido, né? O dinheiro que vocês pedem serve para sustentar os seus próprios bolsos. Não é à toa que vocês batem de carro blindado, com seguranças armados, com jatinhos, mansões. Não é ou não é verdade?
de graça não é, né? Na prosperidade como uma das promessas de Deus. Não, a prosperidade não foi promessa de Deus, né? Ele nunca prometeu isso. Os exemplos do Velho Testamento não podem ser medidos através do dinheiro que aquelas grandes figuras conseguiram ao longo de suas vidas. O dinheiro, o status, o poder. Não. José, por exemplo, quando se tornou governador do Egito, suas virtudes como ter sido um homem benevolente, paciente, carismático e totalmente temente a Deus servem para nós hoje. A questão prosperidade nem sequer entra em questão, tá? Na cura de todas as doenças através do sacrifício de Cristo. Ora, então quer dizer que as pessoas que são doentes não são aí verdadeiras filhas de Cristo? São todas afastadas da graça dele? Então faça o seguinte, vão aí, né, nesses hospitais infantis, hospitais de idosos e matem todas as pessoas porque vocês próprios julgam que elas são filhas do diabo, que elas não são salvas aí pelo sacrifício de Deus. Vocês não sabem o que falam, né? A verdadeira cura é espiritual. Pode ser que aquelas pessoas que estão aí doentes no mundo afora, doentes por conta de um problema num órgão, né, um problema na saúde, pode ser que essas pessoas estejam muito mais ricas de espírito do que vocês. Com certeza estão, qualquer um é mais rico de espírito do que vocês, porque a própria Bíblia diz que é muito mais fácil uma prostituta, uma pessoa aí, né, carnalmente corrompida, entrar no reino dos céus do que vocês. Uma prostituta, um ladrão, um bêbado, um viciado, é muito mais fácil eles passarem pela porta dos céus do que vocês que são hipócritas, ladrões da fé. Na remissão dos pecados, expiação através do sacrifício de Deus, ele já fez isso por nós, naquela cruz. Ele já fez isso. O seu sacrifício foi a prova maior de que ele já nos salvou do pecado. Ele mesmo dizia: do pecado não me lembro mais. Nós não somos mais filhos do pecado, porque o pecado fazia parte da lei. Nós transgredimos contra a nossa carne, mas do pecado o próprio Jesus Cristo dizia: eu não me lembro mais. E no novo nascimento em Cristo. O novo nascimento está aí na redenção, da pessoa se arrepender e tentar consertar os seus próprios erros. Não basta se arrepender de boca e não tentar aplicar essa mudança em vida. Não basta. Imagine só um ladrão que passou a vida inteira roubando e depois ele vai aí à sua empresa, né, chamada Igreja Internacional, e diz aí ser uma nova criatura. Vai adiantar? É claro que não. O que ele tem que fazer? Devolver as coisas que ele roubou, assim como você faz. Você é um ladrão da fé. E todo o dinheiro que você colheu das pessoas, todo o patrimônio que você conquistou aí roubando das pessoas, você deveria devolver. Devolver aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos doentes, aos necessitados. Você é um cara que condena os doentes, né? Porque diz que eles não são salvos pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, você é um ladrão da fé, um charlatão, um vigarista, um farsante, um vagabundo, filho da puta, picareta, imundo, né? Determinação. Uma das principais doutrinas praticadas pela Igreja Internacional da Graça de Deus é a determinação que se baseia no texto de João 14:13. E tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Segundo a Igreja, o verbo pedir na língua grega também tem um sentido de determinar, exigir ou mandar. Ou seja, para eles, vocês podem exigir de Deus, mandar em Deus. Mas isso não é certo, isso não é justo. São pessoas que se colocam acima de Deus para determinar todas as coisas. Quando vocês dizem isso daqui, seus filhos da puta, vocês estão eliminando toda a onipotência, onipresença e onisciência do nosso Criador. Ou seja, vocês são filhos do diabo fazendo todas essas práticas. Continuando, logo deve-se determinar, ou seja, exigir aquilo que pertence aos filhos de Deus conforme sua palavra. Determinar, segundo R.R. Soares, não é exigir de Deus. Abre aspas. Não podemos exigir ou mandar que Deus faça isso ou aquilo, afinal nós somos seus servos. Determinar não é ordenar ao Pai Celeste, mas exigir que o diabo pare com sua atuação em nossas vidas, pedir algo que Deus já concedeu, como a cura, por exemplo. Isaías 53, 4, 5 é algo desnecessário. 2 Pedro 1:2. Acontece que, senhor R.R. Soares, a cura hoje é espiritual.
Essa vida é um vale de lágrimas e existe algo muito maior que nos espera, que é a eternidade. Quando você diz isso, você só prova que é um ser deste mundo e não da vida eterna. Você não pode fazer isso com o nosso Criador. Ele não é apenas uma figura que você trata aí como um servo, né? Como uma pessoa um pouquinho maior do que você, que está aí simplesmente para atender os seus interesses, aos teus interesses. Um servente, um garçom, um office boy. Ele não está aqui para isso. Um gênio da lâmpada. Ele não está aqui para isso. Ele já fez o seu maior ato de misericórdia, que foi enviar o seu único filho para nos salvar. E seu filho passou pelas maiores tribulações de toda a história do mundo. Foi crucificado injustamente para salvar toda a humanidade. O que mais você espera? Se você espera de Cristo coisas mundanas, como muito dinheiro, muito poder, muito sucesso, para encher a tua barriga aí, é porque você não entende nada da glória de Deus. Vamos continuar. R.R. Soares teve esse entendimento após ler o livro O Nome de Jesus, e um resfriado que já durava 2 anos findou por ali. Resfriado de 2 anos. É muito engraçado, né? Em 2 anos há várias estações, né, de ano, há várias aí diferenças no tempo, né? O tempo fica mais úmido, mais seco, mais quente, mais frio, e você ficou com um resfriado de 2 anos seguidos. É muito engraçado, né? A doutrina da determinação baseia-se nas promessas bíblicas, não sendo possível determinar algo que não esteja em acordo com a vontade do Senhor. João 15:7. Doutrinas não aceitas. Algumas doutrinas e teologias relacionadas ao movimento neopentecostal não são aplicadas pela Igreja Internacional, apesar de ter seus ensinamentos relacionados à teologia da prosperidade, que afirma que a riqueza é uma prova concreta de fidelidade do cristão a Deus. A IIGD não aceita este conceito. Segundo Soares, a prosperidade é uma dádiva de Deus, mas isso não significa que todo cristão que é rico é obrigatoriamente fiel a Deus, que é o que afirma essa teologia. Segundo Soares, a prosperidade de Deus seria a libertação da miséria, e não necessariamente sinônimo de ficar rico. Salmos 1:3, Marcos 8:36. É verdade, é isso mesmo, né? A prosperidade é justamente libertar da miséria. Mas qual miséria, senhor R.R. Soares? A miséria espiritual, e não a miséria de uma doença, né? Não é a miséria, por exemplo, de uma pessoa te ignorar, uma pessoa te deixar triste. Isso tudo faz parte da vida. É a tal da miséria espiritual, que é o que você é, um miserável. Você sabe qual é a verdadeira doutrina, a sã doutrina, sabe por quê? Porque o Senhor tem mais de 70 anos nas costas. Com certeza o Senhor já ouviu falar de uma pessoa trazendo aí a palavra da graça para o Senhor, mas o Senhor rejeitou, porque esta palavra não te dá dinheiro. Não é verdade? As cartas de Paulo, o Senhor lê, mas não aplica na sua igreja, né? Na sua chamada igreja, que na verdade é apenas uma sinagoga do Satanás. Dentre os já citados, as seguintes doutrinas e conceitos a seguir também não são aceitos ou aplicados pela IIGD, tais como a predestinação, o sono da alma e o cair no espírito. Aí, na mídia. A Igreja Internacional da Graça de Deus é conhecida pela sua presença maciça nos meios de comunicação, em especial nas redes de televisão. R.R. Soares já foi o homem com maior tempo de exposição na TV aberta brasileira, alcançando 100 horas por semana de programação nas emissoras de alcance nacional. Desde 1997, a IIGD transmite seus programas em horário nobre, como o Show da Fé, no ar desde 2003. Aí tem aí, né, a sua participação na televisão, na rádio, no cinema e demais mídias. Na rádio, desde 2002, a Igreja Internacional da Graça de Deus atua pela radiodifusão em sua emissora própria, a nossa rádio, e possui 18 retransmissoras em AM e FM espalhadas pelo Brasil. Em setembro de 2011, a nossa rádio passou a transmitir sua programação para o estado da Flórida, nos Estados Unidos. Demais mídias. Além das empresas anteriormente citadas, a IIGD possui ainda uma gravadora, a Graça Music, fundada em 99, e uma editora, a Graça Editorial. A editora, fundada em 83, é que produz os principais impressos da igreja, o jornal Show da Fé, de tiragem de mais de 1 milhão de exemplares. Revista Graça Show da Fé, que possui tiragem de cerca de 140 mil exemplares, e o Boletim do Patrocinador. Educação. A igreja possui duas instituições educacionais, a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, e a Faculdade do Povo, a FAP-SP. A AGRADE, fundada em 1998, é uma instituição de ensino superior de teologia, voltada principalmente para a formação do corpo de pastores e de denominação. A FAP-SP, por sua vez, é uma faculdade de comunicação social fundada em 2009, alcançou nota 4 no Índice Geral de Cursos IGC do Ministério da Educação.
Templo das Nações. O novo templo será um dos maiores espaços religiosos da América Latina e terá capacidade para 10.380 pessoas, com espaço para realização de casamentos e batismos, sala para as crianças, escola bíblica, edifício, garagem, heliponto, entre outras coisas. O prédio está sendo construído no local onde fica a Atena da Graça, na Avenida Cruzeiro do Sul, próximo ao terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. Demografia. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Datafolha no final de 2014, os evangélicos representariam 29% da população do país, enquanto a Igreja Internacional representaria 2% dos evangélicos, o que na época seriam 1.195.380 membros, tornando a IIGD a oitava maior denominação protestante do Brasil. Controvérsias. Em abril de 2020 foi divulgado pelo Estado de São Paulo que o presidente Jair Messias Bolsonaro pressiona a Receita Federal do Brasil para perdoar 144 milhões de reais em dívidas, além de 2 processos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, de 44 milhões da Igreja Internacional da Graça de Deus. Os valores em tese seriam principalmente relativos ao recolhimento de INSS patronal na visão da Receita Federal. No entanto, defesa da Igreja argumenta que o pagamento se trata de prebendas que por lei são isentas de descontar. Em junho de 2020, um levantamento divulgado pela agência pública confirmou que a Record TV e a Igreja Internacional da Graça de Deus, ao lado de outras emissoras evangélicas e pastores apoiadores do governo, foram os que mais receberam verbas publicitárias da SECOM, sendo ao todo 30 milhões de reais. Então, essas aí foram as informações referentes ao senhor R.R. Soares, ou Romildo Ribeiro Soares, e a sua empresa chamada Igreja Internacional da Graça de Deus. Agora eu gostaria de ler a respeito das matérias referentes aí às polêmicas que esse senhor esteve envolvido. A primeira matéria que eu gostaria de ler para vocês está disposta no site Estado de Minas Nacional. Foi publicado no dia 4/6/2021 pela Vitória Olimpo. O título da matéria é o seguinte: Pandemia. Missionário R.R. Soares, que vendeu água consagrada, é internado com Covid. O título dessa matéria é por si só uma informação falsa, porque o R.R. Soares não vendeu nenhuma água. É um fato, ele não vendeu nenhuma água. Tudo que ele fez foi fazer com que as pessoas pegassem um copo de água dentro de suas casas e através da água que essas pessoas bebessem, supostamente consagradas pelo missionário, as pessoas iriam curar-se de Covid. Foi isso que ele fez. Ele não vendeu nenhuma água. Isso é pura mentira. Vocês aí do jornalismo, se querem acusar um cão guloso como esse, vocês precisam utilizar de fontes verdadeiras. Se forem aí para fazer toda essa esculhambação, é melhor vocês nem publicarem nada. Esta é a famosa fake news, E eles praticam isso todo santo dia. Vamos então continuar a leitura para ver se eles não vão cometer um outro engano. No ano passado, ele havia anunciado durante o programa de TV uma água para curar a doença. O empresário e missionário R.R. Soares foi internado com Covid-19 no Hospital Copstar, no Rio de Janeiro. A informação sobre a saúde do líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, de 73 anos, à época, foi informada pelo jornal O Globo. No ano passado, durante o programa de TV, ele havia anunciado a descoberta de uma água consagrada capaz de curar a doença. Soares vendeu o líquido garantindo propriedades milagrosas e pediu doações dos fiéis durante o programa SOS da Fé. Ou seja, ele não vendeu o líquido. Ele estava fazendo com que as pessoas pegassem um copo d'água dentro de suas casas, Antes de tomar essa água, ele consagrou, entre aspas, essa água e depois, então, seus seguidores tomaram e dele mandaram para o programa falando que tinham sido curados. É lógico que não foi graças à água, Porque nenhum homem tem poder de curandeirismo hoje, Mas o que ele fez em seguida? Pediu doações. Isso ele sempre faz, assim como qualquer outro cão guloso. Eles não fazem nada de graça, Eles fazem todos esses teatros, esses espetáculos e logo em seguida pedem muito dinheiro. É o que eles fazem de melhor. De acordo com o UOL, na época o missionário criou um placar para mostrar os curados por sua oração. Em vídeos falando sobre o produto, são reproduzidos relatos de supostos curados para mostrar pessoas de diferentes locais do Brasil que adquiriram a água. Isso é fato. Pois muito bem. Próxima matéria que eu gostaria de ler para vocês já é do dia 8 de junho de 2021, um pouco depois dessa matéria aí da qual eu acabei de ler. O título dela é o seguinte: Milhões na conta e público enganado. R.R. Soares e Edir Macedo possuem relação sigilosa enfiada debaixo do tapete. Foi publicado pela TV Foco Gospel. R.R. Soares, que está internado atualmente lutando contra o Covid-19, tem uma relação bem sigilosa com o bispo Edir Macedo, dono da Record. R.R. Soares tem causado preocupação em inúmeros fiéis desde que a notícia de sua internação com Covid-19 foi divulgada.
O líder da Igreja Internacional da Graça de Deus levantou inúmeras dúvidas sobre a sua posição na vida pessoal e uma relação familiar com Edir Macedo foi trazida à tona. Dono de alguns espaços na televisão, R.R. Soares também tem relação direta com o pastor famoso pelo apelo midiático. O veterano é cunhado do dono da Record, já que é casado com Maria Madalena, irmã do bispo Edir Macedo. Para completar a linha, o político Marcelo Crivella é sobrinho do líder da Igreja da Graça. O pastor foi internado na semana passada com coronavírus e uma apuração do UOL deu conta de que ele está sendo cuidado por uma equipe médica de um hospital de Copacabana, na zona sul do Rio. Foi divulgada a informação de que o veterano estava entubado e em estado grave, mas o filho do religioso desmentiu a notícia. Estrela de TV. R.R. Soares atualmente é dono da RIT-TV, uma emissora UHF, e da Nossa TV, que funciona no circuito de TV paga. Ele tem programas como Show da Fé, exibido em emissoras como a Band e a Rede TV há anos. Por causa disso, o veterano e o cunhado são podres de ricos e já apareceram na revista Forbes como os pastores mais ricos do Brasil. Enganaram fiéis? Alguns líderes religiosos evangélicos se envolveram em polêmicas terríveis durante a pandemia. R.R. Soares, por exemplo, anunciou a venda de uma água ungida para curar as infecções por coronavírus. Até hoje não se sabe se o pastor foi imunizado com as doses das vacinas que foram disponibilizadas à população brasileira. Edir Macedo disse que o coronavírus era inofensivo e chamou a pandemia de uma tática de Satanás e da mídia para causar pânico na população. Valdemiro Santiago vendeu feijões por R$1.000, que foram apelidados de feijões mágicos e que também evitava a contaminação da Covid-19. A próxima matéria que eu gostaria de ler, então, foi publicada pela Isto É. Ela é do dia 8/6/2021, ou seja, no mesmo dia dessa matéria que eu acabei de ler. Pastor R.R. Soares tem alta médica após ser internado com o novo coronavírus. Agora vai se tratar aí da alta dele, né? Na tarde dessa terça-feira, dia 8, passou R.R. Soares, de 73 anos, recebeu alta médica no Hospital Copstar, localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. O religioso estava internado desde a última sexta-feira, dia 4, após contrair o novo coronavírus. No Instagram, o deputado federal e filho de R.R. Soares, Marcos Soares, postou um vídeo do patriarca dentro do carro acenando para a câmera, mostrando que está tudo bem. Já estamos aqui com o nosso chefe, missionário R.R. Soares, já está liberado aqui. A todo mundo, para a felicidade de todos, acabou de sair aqui recuperado para a felicidade geral e oração de todos, disse Marcos na publicação. Essa foi a matéria. A próxima matéria que eu gostaria de ler, então, é do site UOL. Ela foi produzida aí pelo colunista Rogério Gentili no dia 16/9/2021, ou seja, um mês depois. Igreja de R.R. Soares é condenada a pagar a dívida de R$16 milhões do Show da Fé. A Justiça de São Paulo condenou a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada pelo missionário R.R. Soares, a pagar uma dívida de cerca de R$16,2 milhões com o Fundo de Investimentos Distressed. A dívida é referente ao aluguel de 3 meses, maio, junho e agosto de 2020, da grade de programação da TV Bandeirantes, na qual é exibido o Show da Fé, comandado pelo missionário. O valor deve ser pago ao Distressed, no entanto, pois de acordo com o processo aberto contra a igreja, a Band, a fim de antecipar receitas, assinou um contrato por meio do qual cedeu diversos créditos anunciantes ao fundo de investimento, incluindo os da instituição religiosa. Ou seja, segundo a decisão judicial, a Igreja Internacional da Graça de Deus deveria ter pago os valores do aluguel para o Distressed, mas não o fez. A Igreja de R.R. Soares, que ocupa o horário nobre da Band desde 2003, se defendeu no processo, argumentando que no início de 2020, com a pandemia, negociou os termos do contrato de arrendamento da grade com a emissora. Diz também a justiça não estar inadimplente, pois fez de boa fé os pagamentos diretamente à Band, seguindo as cláusulas do aditivo contratual. O juiz Daniel Serpentino não aceitou a argumentação. Segundo o magistrado, o fundo adquiriu regularmente o crédito e não concordou com qualquer redução no valor do aluguel mensal, cerca de R$5,4 milhões. Por mais que aponte boa fé em suas ações, caberia à igreja realizar o pagamento a quem de direito. A Igreja Internacional da Graça de Deus ainda pode recorrer da decisão. Sobre o processo, a Band disse à coluna que o caso está sob júdice e que as alegações do fundo são improcedentes. A próxima matéria, então, é de 2022. Foi publicada no dia 26 de maio. Ela foi publicada pelo site O Fuxico Gospel. Bolsonaro concede novo passaporte diplomático ao missionário R.R. Soares. O missionário R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, e sua esposa Maria Madalena Soares foram contemplados com novos passaportes diplomáticos concedidos pelo Ministério das Relações Exteriores. A concessão foi publicada na edição desta quarta-feira, dia 25, no Diário Oficial da União, DOU, em documento assinado pelo ministro Carlos Alberto França. O religioso já havia recebido benefício durante o governo de Jair Bolsonaro em 2019, quando Ernesto Araújo estava à frente do Itamaraty, assim como no governo Temer. Porém, em ambos os casos, houve contestação judicial para a validade da medida.
Para que serve o passaporte diplomático? Esse passaporte especial permite ao seu portador evitar filas nos aeroportos internacionais, além de possibilitar a dispensa de visto em nações que têm acordo com o Brasil e outros privilégios. No mês de março deste ano, o governo Bolsonaro concedeu o benefício ao bispo Edir Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus. Na portaria publicada no DOU, o pastor e sua mulher são descritos com o cargo de religiosos e a missão de participar de atividades religiosas no exterior, no órgão Igreja Internacional da Graça de Deus. A validade estipulada para o benefício é de 3 anos. Bom, era isso que eu tinha que ler para vocês a respeito deste homem aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Assim como eu falei, ele é um homem polêmico, não tão polêmico quanto os outros, mas eu espero que vocês tenham gostado da leitura aí dessas matérias, dessas informações. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe este vídeo, comente o que vocês acharam. Ative aí o sino das notificações para vocês não perderem os outros vídeos que eu vou publicar aqui no canal sobre indústria gospel, que vão ser muito interessantes, muito importantes, tá? Meu muito obrigado a todos vocês novamente e até a próxima.